Oi, turma, tudo bom com vocês? Tá aí mais uma vez professora que virou blogueirinha, né? Mas tudo pra gente passar aí da melhor maneira possível por esse coronavírus. A gente não tem ideia de até onde isso vai, mas é uma situação que é mundial, né? Ela não é nem só nossa e que é importante que a gente seja prudente nesse momento, tá? Eu e os professores, a gente tem se falado muito também virtualmente para buscar maneiras de trabalhar o conteúdo com vocês e não deixar vocês na mão, tá? Os professores estão super empenhados. A gente ainda tem aí uma vantagem na publicidade de ter pessoas que lidam com vídeo, que lidam com a mídia e que lidam com os meios digitais. Então isso facilita muito para a gente, né? Quando a gente vai, por exemplo, para as outras áreas da faculdade, a situação se complica bem. E mesmo assim, a turma está comprando muita ideia, né, de trabalhar o conteúdo com os alunos através desses meios, porque a gente sabe da importância de levar o conteúdo até vocês, tá? Então valorizem aí o conteúdo dos professores, tá tendo um esforço imenso, eles gostam muito de saber que vocês estão acompanhando e que vocês estão assistindo. Até porque, gente, quarentena não é férias, né? Isso foi uma das coisas que eu postei lá no perfil que eu tenho trabalhado com vocês no Instagram. É importante, o mundo, ele tá se ajustando, né? E da melhor maneira possível a gente vai tentando superar isso. Então, realmente acompanhem, porque é importante para vocês. E o que a gente puder fazer, a gente vai fazer, certo? Outra coisa que a gente tem conversado muito sobre as atividades que a gente vai trabalhar com vocês. A minha atividade, eu já havia comentado, que é para vocês escolherem um cliente real e a gente trabalhar as mídias sociais para eles de forma efetiva, tá? A ideia é que vocês não se reúnam para fazer isso fisicamente, tá? Nem pensem nisso, senão seria até contra o que a gente está levando aí como propósito nesse momento. E eu vou tentar compartilhar com vocês então essas etapas. E até para a nossa aula de hoje eu fiz um ajuste em função disso. Na verdade, se a gente se encontrasse em sala de aula, o nosso tema seria trabalhado de forma um pouquinho diferente. Nesse momento, eu procurei adaptar o conteúdo, dando continuidade às nossas primeiras aulas, até porque nessa atividade a gente vai iniciar com um planejamento estratégico de marketing para o cliente, tá? E como eu não estou em sala de aula para mostrar o beabá para vocês, então achei mais prudente vir aqui compartilhar e depois esse conteúdo que seria trabalhado hoje, de forma um pouquinho mais prática, a gente trabalha assim que possível juntos, tá bem? Então, nos nossos primeiros encontros, a gente falou aí sobre composto mercadológico, né, em que os 4Ps, eles são o que mais possibilitam a gente ter um entendimento desse composto de marketing, né, eles facilitam, na verdade, esse entendimento, e hoje eu dou continuidade a isso, até para linkar com a atividade, tá? A atividade, na verdade, eu vou enviar no ambiente virtual, e a gente vai vendo aí a melhor forma de vocês trabalharem isso virtualmente também, certo? Bom, então, sobre esse planejamento estratégico de marketing, existem algumas situações que são extremamente importantes. Eu vou fazer depois mais 2 vídeos para falar sobre os demais itens, mas a gente vai tratar basicamente de análise SWOT, análise mercadológica e público-alvo. Na verdade, eu vou inverter aí um pouquinho a situação. Vou falar primeiro sobre análise mercadológica, tá? A análise mercadológica é uma análise de mercado, ou seja, de tudo que envolve a empresa, mas que é externa a ela. Então, em todo planejamento estratégico, antes da gente, inclusive, desenvolver uma análise SWOT, que são os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças, a gente tem que ter um entendimento tanto da parte interna da empresa, como dos aspectos externos, que seria o macroambiente ou análise mercadológica. Essa análise, ela inclui alguns itens, algumas características, né? Então, a gente analisa a parte tecnológica, ou seja, o que tem aí de tecnologia que pode afetar a nossa empresa, né? Existem algumas questões, por exemplo, talvez de responsabilidade social e ambiental, que também podem afetar. É o momento que a gente vive hoje, né? Surge um vírus que tem grande poder de transmissão e de propagação, e que na verdade ele nem é dos mais letais, graças a Deus, mas que interferem também na vida das empresas. Então, se a gente fosse trabalhar isso depois numa análise SWOT, tá aí uma grande ameaça de um ambiente externo e que não afeta uma, mas afeta, na verdade, a grande maioria das empresas,
tá? Bom, mas voltando para o tecnológico. Tecnológico seriam as tecnologias de uma forma geral, tanto através de uma plataforma, de um sistema, de um maquinário, enfim, algo que envolvesse tecnologia e que poderia ser benéfico ou ir contra determinada empresa. A gente considera também os aspectos político-legal. Se vocês separarem, alguns ministérios estão inclusive lançando algumas portarias por conta do vírus. O Ministério da Educação foi um deles, né? Então a gente passa aí por alguns ajustes temporários no que é permitido ou não. Inclusive essa questão da gente trabalhar essas aulas em formato de vídeo com vocês é algo que foi legalizado pelo MEC num momento de urgência para que a gente, na verdade, não só as instituições de ensino superior, para vocês terem uma ideia, minha filha tem 3 anos e a escola dela preparou conteúdo digital, né? Então, o Ministério da Educação, ele cria aí regulamentos que possibilitem isso, até para que a gente minimize os prejuízos de uma forma geral, né? Mas enfim, o político legal ele envolve todo tipo de legislação e todo tipo de regra, né? A gente precisa ficar muito atento, por exemplo, às mudanças que estão ocorrendo, né? Todas essas votações em relação aos aspectos tributários, previdenciários, administrativos, né? São reformas que são importantes. Se a gente pegar, por exemplo, a legislação trabalhista, ela é de 1940. Pensa como era o Brasil em 1940 e achar que a legislação daquela época cabe hoje. Por mais que a gente venha ter aí nossos posicionamentos contra ou a favor, o mundo mudou e a gente precisa de mudanças na legislação também. Então, no aspecto político e legal, a gente fica atento a essas questões. A gente tem também questões demográficas, que tem a ver com a parte populacional, né? E mesmo geográficas, quando a gente pretende identificar regiões diferentes em que a gente pode atuar como empresa e identificar situações em que é positivo ou negativo levar a nossa empresa até lá, tá? Por isso essa parte é válida também. Enfim, na análise macroambiente, então, a gente vai verificar essas questões, tá? O que pode interferir na minha empresa? Um outro aspecto é o aspecto natural, tem a ver com os fatores naturais, né? Então, por exemplo, países que têm terremoto ou tsunamis ou algo do tipo, são fatores que podem ser prejudiciais a várias empresas e muitas delas, inclusive, podem demorar muito a se reerguer, se é que conseguem se reerguer. E são situações, muitas das vezes, que a gente não consegue antecipar, né? Vai haver um super terremoto e vai atrapalhar minha empresa. Quando que a gente vai prever isso? Por mais que existam institutos que consigam acompanhar esses fatores, mas são fatores mais difíceis. Então, a empresa ela precisa estar preparada, principalmente se ela se encontra em uma localidade que se depara com esses aspectos, tá? Então, lembrem-se disso. Análise macroambiente ou análise ambiental são os fatores externos à empresa que depois vão auxiliar na nossa análise SWOT. E não basta isso, a gente também precisa verificar o que é interno a ela, tá certo? Então, foi a nossa primeira fase aí, primeira parte da nossa aula de hoje. Logo eu posto para vocês outros 2 vídeos para a gente dar continuidade a esse tema.